Bom, para começar a entrar em detalhes sobre o Scrum, eu vou começar falando um pouco melhor sobre artefatos. Eu destaquei para vocês, quando eu introduzi o Scrum, que a gente tinha três artefatos: backlog de produto, backlog de sprint e incremento. E esses são os três artefatos que de fato o Scrum define de maneira muito clara, mas na verdade existe um número de elementos, de itens, de ah, como se fossem entidades com o qual a gente vai trabalhar dentro do Scrum, ou dentro de metodologias ágeis em geral, na verdade. Então, essa questão do artefato é até um pouco mais ampla. E eu quero apresentar para vocês essas entidades com o qual a gente vai trabalhar nessa sessão aqui. Então, a primeira entidade que a gente precisa estar familiarizada são com os quadros de trabalho. Tá? Scrum e outras metodologias ágeis e gerais, vocês já devem ter visto na internet aquela questão do quadro com post-its, tá? Os famosos quadros com post-its, como que vocês estão vendo na tela aqui. E o quadro com post-its são os quadros de trabalho. Cada post-it, no final das contas, ele representa uma tarefa a ser entregue. E uma tarefa a ser entregue, ela passa por diversos estados, né? Uma tarefa pode estar na minha lista, no meu backlog de produto. Ele passa do backlog de produto para o backlog de sprint. Do backlog, ele sai do backlog do sprint para estar em desenvolvimento. Depois de estar em desenvolvimento, ele pode estar em validação, em revisão. Depois de revisão, ele pode estar em teste. Depois de em teste, ele pode estar concluído, entregue. Então, por que as minhas tarefas passam por estados progressivos? A gente acompanha a progressão dos estados de uma tarefa durante um ciclo de desenvolvimento, ou seja, durante uma sprint, por meio do quadro de trabalho. Né? Então a ideia é que ele seja um grande retentor, né, dos estados das tarefas que estão priorizadas em desenvolvimento e tudo mais durante a minha sprint. E, na verdade, as tarefas, em geral, elas se ah, dividem, né, em tipos de, vamos dizer, tipos de itens. Né? Então, como que é meio que uma hierarquia de itens, que é esse quadro no canto inferior direito da tela. Então, acima de tudo, no nível inicial, nível mais alto, a gente tem o que a gente chama de iniciativa ou tema, que é como se fosse o grande ponto, a grande entrega que tem que ser feita, né? No final das contas, o que, que eu quero desenvolver. Cada iniciativa ou tema, ela vai estar dividida em épicos. E os épicos são como se fossem também, de novo, grandes itens de trabalho que buscam atingir um objetivo claro. Então, o tema ou iniciativa poderia ser, sei lá, aqui no caso ele está escrito wishlist, mas no nosso caso a gente vai poder falar que uma iniciativa, por exemplo, não sei, website. Que a gente vai querer desenvolver um website que a gente apresente o dashboard de resultados. Dentro do website, você vai ter o épico, que vai ser, por exemplo, eu como professora, né, eu como professora gostaria de, ou eu como gestor de escola, gostaria de ter as projeções de DEB as projeções de DEB da minha escola, por exemplo. Essa pode ser um grande épico, né? Porque no final isso é um item grande, né? Falar que eu quero isso. E aí cada um desses épicos vão ser divididos em histórias de usuário menores, que vão detalhar um pouco mais interesses desse épico. Então, eu, por exemplo, eu como professor gostaria de ter informações sobre projeção de DEB. Aí as histórias vão ser, eu como gestor gostaria de ter o histórico de DEB dos últimos 6 anos da minha escola. Eu como professor, como gestor, gostaria de ter os principais fatores que estão afetando negativamente minha nota de DEB, por exemplo. Coisas assim. Então, isso vão ser as chamadas histórias de usuário, né? Que é quando eu pego o meu épico, o meu interesse principal, como que eu divido ele, né? Em interesses menores. E as tarefas, no final das contas, vão ser os itens que eu quero entregar. Né? Então, para eu entregar, por exemplo, esse modelo
esse fator que interfere no meu IDEB, que foi o último item que eu falei, a gente pode falar, para isso eu tenho que ter uma tarefa que é gerar um interpretador de modelo do tipo Lime e colocar as saídas do Lime disponível na tela do usuário. Alguma coisa assim. Seja como for, o nosso quadro de trabalho ele vai refletir essas hierarquias de itens, né? E a gente vai entrar um pouco em detalhe de cada uma dessas hierarquias aqui para frente.